Olá, boa tarde, 1h32. Quero agradecer a sua atenção, quero agradecer a sua audiência. Eu já peço para o Lala apertar o piloto aí e mostrar as formas como você que está acompanhando a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV aqui no Acre, você pode assistir ao Gazeta Entrevista e também tem ali um número de telefone que você pode mandar a sua pergunta para me ajudar aqui na construção do conteúdo aqui do Gazeta Entrevista. Você sempre ajuda a qualificar o debate, eu preciso da sua ajuda. E hoje, nos 2 primeiros blocos do programa, vamos falar a respeito de política regional, se der tempo também a gente fala do cenário nacional, mas o foco é o lugar que a gente está pisando aqui o chão, né? É aqui o Acre. Vamos conversar com o deputado estadual Edivaldo Magalhães, ele que na próxima legislatura vai ser a minoria das minorias, né? Ele e Adailton Cruz vão responder ali pela oposição ao governo de Gladson Cameli. Vai ser um ano de muito desafio. Vamos ver como é que essa oposição, qual vai ser a agenda, quais vão ser as prioridades, tem muita coisa para a gente debater. Antes de eu falar aqui, eu preciso dar um recado aqui, mas antes de eu dar o recado, deixa eu só colocar aqui uma situaçãozinha que já está circulando nas redes sociais aí a manhã inteira e que Gazeta Entrevista precisa falar sobre isso porque tem interesse público. Eu estou me referindo a essa situação envolvendo a nossa Polícia Militar do Estado do Acre. Olha, ninguém tem nada a ver com os problemas de natureza particular de soldados, de oficiais, ninguém tem nada a ver com isso. O debate não é esse. As questões de foro íntimo, isso aí cabe a cada um. Agora, um policial, um agente de segurança pública, utilizar de estrutura da Polícia Militar para fins privados, aí não, parceiro. Aí não dá. Aí precisa ter uma corregedoria atuante e precisa ter o Ministério Público. E precisa ter imprensa também. Então eu diria que esse tripé é fundamental para que as coisas tenham um mínimo de equilíbrio nesse negócio aí. Um mínimo de equilíbrio. A imprensa observando que é preciso vigilância, o Ministério Público com a promotoria de fiscalização da atividade policial e, claro, né, a corregedoria da PM. Não tem comando não essa Polícia Militar? Pessoa utilizando o carro ali, a caminhonete, para poder fazer mudança daqui para acolá, utilizando inclusive, é preciso colocar, alguém precisa ordenar as coisas aí. Tá? Eu sempre falo isso. Quando a atividade policial encontra desequilíbrio, pode ficar tranquilo, no que depender de nós aqui, a crítica virá. E olhe que nós acreditamos na atividade do policial militar do Acre, sempre fizemos a defesa aqui, sempre. Aliás, temos um programa aqui de natureza policial, de editoria policial. A Polícia Militar é sempre, digamos assim, festejada aqui. Agora, quando pisa na bola, por gentileza, né? Então vamos lá. Dito isto, já inaugurou o mais novo atacarejo de Rio Branco, o Atacali. No Atacali você encontra tudo o que precisa em um só lugar e com aquele precinho de atacado para você levar o que quiser e ainda anonimizar, é isso? Localizado na BR-364, próximo à corrente, o Atacali conta com padaria, açougue, hortifruti granjeiros e muito mais. São centenas de produtos e aquela qualidade que você merece. Na hora de fazer as suas compras, seja para a sua casa, para o seu comércio, restaurante ou para o seu negócio, vá ao Atacali e se surpreenda com essa nova forma de fazer a sua feira. Siga as redes sociais, @NossoAtacali no Instagram e também no Facebook e fique sempre por dentro de todas as ofertas e promoções. Atacali, vem que no Atacali tem. Muito bom. Senhor Edivaldo Magalhães, seja bem-vindo aqui ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã. Boa tarde a todos
os telespectadores do Gazeta Entrevista. Aqui a gente conversa com grande parte do povo acreano. Isso, todo o interior está lhe vendo, por exemplo. Eu já agradeço de antemão por essa oportunidade. Bom, Edivaldo, esse finalzinho de ano, o governador Gladson Cameli parece que não vacilou quando o assunto foi mexer na alíquota do ICMS. Eu queria que você explicasse para a gente o seguinte, qual é a lógica que está por trás disso? Conversei com o secretário de Estado de Fazenda e ele me explicou o seguinte, Itaã, se nós não votássemos agora, em 2022, nós só poderíamos ter impacto nos cofres públicos só no exercício de 2024. Então, daí a pressa. Tem lógica esse raciocínio? Há muitas controvérsias com relação às justificativas das medidas adotadas pelo governador, um verdadeiro presente de grego, uma verdadeira punhalada nas costas dos consumidores acreanos nas vésperas do Natal. Primeiro, é importante que o nosso telespectador compreenda a motivação. O atual presidente da República, ali, no período pré e já eleitoral, em função do crescimento assombroso do preço dos combustíveis, mandou um projeto de lei para a Câmara Federal, que foi aprovado, reduzindo e unificando alíquotas da gasolina e da energia. Todo o Brasil tinha alíquotas diferenciadas. Cada estado tinha uma alíquota praticamente diferente do outro com relação à cobrança do ICMS sobre esses dois produtos, energia e a gasolina. O que é que fez? O Congresso Nacional unificou. Unificou a alíquota com um prazo de validade, dizendo, olha, essa alíquota fica em 17% no Brasil inteiro, que era para conter a escalada de reajuste do preço da gasolina e da energia, e no dia 31 de dezembro, né, até lá, se iria construir uma alternativa a isso. O que a oposição chamou de eleitoreira, não é? A eleitoreira, para poder ganhar os votos. O questionamento do povo sobre o preço dos combustíveis e da energia era enorme. Aí o que é que ocorre? Os estados entraram na justiça, inclusive o estado do Acre. E eu concordei com a ação do governo do estado ao entrar no Supremo Tribunal dizendo, olha, nós precisamos ser compensados pelas perdas de arrecadação. Até aí, medida correta, proteção dos programas, dos investimentos das diversas áreas sociais do governo, não pode ter perda de arrecadação, corretíssimo. O Supremo começou a conceder liminar para vários estados, dizendo tem que compensar. E o Supremo agora está finalizando uma negociação, Itaã, para que os estados sejam compensados. Ou seja, o Supremo não bateu o martelo ainda, né? O Supremo vai bater o martelo agora, antes do final do ano, inclusive. Exato. Decidiu que seria o fiador de um acordo entre o governo federal, os estados, para ter a compensação. Portanto, solução à vista para a perda de arrecadação. Uma das formas melhores, sabe o que era? Compensar não fazendo o desconto automático da dívida dos estados que têm dívida. Portanto, você mantém, digamos assim, o seu nível de arrecadação do ICMS. Onde é que está a malandragem? A palavra certa é essa. Malandragem e covardia do governo do estado com os consumidores. Ele pega essa polêmica dizendo, olha, a gente tem que... Muitos estados estão trabalhando, muitos estados estão mudando as suas alíquotas. Manda um projeto de lei, ao invés de tratar da questão do combustível, gasolina falando, da questão da energia, que levou uma pancada de 15,53% a partir já da metade do mês de dezembro. A ANEEL fez isso. A ANEEL já autorizou 15,53%. O que é que o governo faz? Ele manda reajustar toda a base de cálculo de cobrança de todos os produtos do estado do Acre, exceto da cesta básica. De 17% para 19%. A discussão não está nas perdas de arrecadação em função da gasolina, do consumo da gasolina, e nem as perdas de arrecadação com relação à energia. Mandou aumentar tudo.
de 17 para 19. E ainda vende de forma malandra. Porque aí está a malandragem. Não, é apenas 2%. Como se tivesse acrescido apenas 2%. 2 pontos percentuais, nem 2%. Na verdade, são 2 pontos percentuais sobre 17. Sabe quanto é que dá isso, então? Em todos os produtos, dá um acréscimo de 11,7%. Se você estava pagando tanto sobre a água, uma garrafinha d'água, vai pagar 11,7% a mais de imposto de ICMS sobre uma garrafinha d'água. Eu não entendi essa diferença. Não são só 2 pontos percentuais. É que os 2 pontos percentuais, se tu pegar, quanto é 10% de 17? Dá 1,7%. Certo. Para ser 2 pontos percentuais a mais, de 17 para 19, na verdade você está acrescendo uma cobrança de 11,7% sobre todos os impostos. O governador fez a opção pelo atalho para aumentar a receita, para justificar, inclusive, o seu gasto mal no governo. O governo que está tirando o couro, quer tirar o couro do consumidor, é o mesmo que está pagando 568 mil para fazer uma casa de Papai Noel ali na frente do Palácio Rio Branco. Houve uma estimativa? O governo, na Assembleia, apresentou para vocês uma estimativa de quanto que Eles esses 2 falam pontos... em arrecadar a mais 175 milhões. Mas essa conta é uma conta que não é precisa. Porque quando você cobra mais caro das pessoas, você vai, num momento de crise e de dificuldade, qual é a tendência? A tendência é o consumidor se retrair, com certeza. Diminuir o consumo. Eu consumo menos. Então, esse olhar fiscalista, arrecadatório do governo do Estado, ao invés de pegar a sua equipe e a oportunidade que tem de ter ganho a eleição, bem ganho, montar uma equipe capaz de tirar o dinheiro que está guardado no governo e botar ele para circular na economia, e com o investimento você gerar mais riqueza, e com a geração de riqueza e a circulação do dinheiro, você vai naturalmente arrecadar mais. Ganha no volume, né? Ganha no volume, ganha no investimento e não ganha tirando o couro do consumidor. O que foi feito na Assembleia com o povo acreano foi um ato de covardia. No final de ano. Você falou que ia contestar, inclusive do ponto de vista legal, a manobra que foi feita pela base do governo, porque a base perdeu no primeiro momento e depois... Desatenta que estava no dia da votação e por conta de dos humores, porque quando vai chegando no final do ano, a base também está descontente. Tem muito descontentamento que não é dito publicamente, mas que a gente escuta nos corredores da Assembleia. O governo errou a conta, na hora de votar faltou um voto. Porque para aprovar um projeto de lei complementar, o governo precisava botar 13 votos. Nós tivemos 7. Tiveram ausências no plenário de outros parlamentares. Ausências calculadas, digamos assim. Isso, ausências que foram muito sentidas por parte do governo na hora de apurar a conta. E o que é que fez o governo? Chamou a sua base no famoso confessionário e conseguiu um requerimento apoiado por 14 deputados e com isso regimentalmente está correto. Ele recoloca a matéria em votação depois da derrota. Inclusive depois já de praticamente a gente está entrando em recesso parlamentar. Portanto, foi calculado. É preciso aprovar agora. Essa questão da anterioridade é questionável, porque vários tipos de impostos e de alíquotas você poderia ter ali uma espécie de espera de 3 meses para poder entrar em vigor. A anterioridade que você está se referindo é o argumento do secretário de Estado. Só teria que entrar no ano seguinte se perdesse o prazo. Que esperar. Na verdade, esse é um argumento falso, porque o objetivo não era compensar as perdas em função da unificação, né, do ICMS da gasolina e da energia, que está resolvido praticamente com o Supremo e a partir do ano que vem você vai ter uma solução de compensação das perdas. Na verdade, eles querem aumentar a cobrança de impostos. E aqui então, eu preciso fazer uma cobrança pública. Okay. Onde está a Associação Comercial do Estado do Acre que não se posicionou? Onde está a Federação do Comércio que não se posicionou?
Onde está a Federação das Indústrias, que também não se posicionou sobre esse assunto? É que é preciso questionar. Porque você vai atingir e dar um tiro nos peitos do consumidor. Por menos disso, eu vi a Assembleia ser tomada por vários dirigentes dessas entidades para discutir a pauta da exportação da carne, do bezerro, etc. Mas agora que está se tirando o sangue do consumidor acreano, não vi ninguém O empresário indignado. não é impactado com essa medida também? O É empresariado? claro que eles serão impactados. Eu mesmo recebi de alguns comerciantes, tanto de Rio Branco, quanto de Cruzeiro do Sul, quanto de Tarauacá, telefonando, me parabenizando pelo meu posicionamento e pelo meu voto, dizendo isso aqui vai ser uma loucura, a gente vai ter que atualizar os preços imediatamente, porque todo dia eles estão comprando, está chegando mercadoria na prateleira, e aí na hora de fazer a fatura do imposto, opa, ficou mais caro, então ele tem que se antecipar. Nós vamos ter um Natal inflacionado do ponto de vista do preço dos produtos para os nossos consumidores em função dessa medida. Além do Natal, inadequada. O começo do ano também, que sempre é difícil, vai ser pior ainda. Aí no começo do ano vem a energia com 15,53, coloca-se mais de 11,7 em cima do imposto que se acrescentou. A pancada para os mais pobres, nós vamos ter muita gente tendo a sua energia cortada. O gás vai ficar mais caro. Difícil. Olha, o Leonardo, eu vou fazer o intervalo agora. O Leonardo, de senador Guiomar, ele está fazendo o seguinte, ele está falando o seguinte, esse governo aí só quer favorecer aqueles que estão ao lado deles. Eles não estão olhando para os mais pobres, nem assumiu o novo governo e já está aumentando os impostos. Aonde nós vamos parar? Político aumentando seus próprios salários, enquanto os mais pobres, classe baixa, continua recebendo o mesmo salário. É o Leonardo, de senador Guiomar. Leonardo, obrigado pela tua participação. Queria que o deputado Edivaldo Magalhães fizesse um comentário em cima dessa abordagem do Leonardo, porque aqui ele misturou uma agenda que é aqui do Estado do Acre com uma agenda lá do Congresso Nacional. Mas uma coisa se relaciona com outra, acaba tendo. Veja bem, o Congresso Nacional está votando e foi uma grande dificuldade aprovar uma PEC Não, Edivaldo, para garantir que se pague o Auxílio Brasil, que vai mudar de nome, para a Bolsa Família, de R$600 para os mais pobres. E teve gente votando contra isso. Vamos comentar sobre isso. Eu só pediria a você paciência um pouquinho, porque eu preciso fazer um intervalo, porque eu estou levando carão aqui. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Edivaldo Magalhães aqui no Gazeta Entrevista.